Fala, galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Quem está falando aqui novamente sou eu, Mayara Pupo, para apresentar mais um episódio do nosso querido podcast Nicole Latin America. Hoje teremos a presença do Sandro Souto. O Sandro, ele é formado em engenheiro químico, pós-graduado na Alemanha em gerenciamento de resíduos e áreas contaminadas, com MBA em gestão de áreas contaminadas na USP. Atualmente, ele é diretor executivo na Finkler, empresa de consultoria ambiental, e tem uma experiência profissional de quase 30 anos dedicados à área ambiental, com grande entusiasmo por inovação, tecnologia e sustentabilidade. Atuou em grandes projetos de grande repercussão pública e de grandes desafios técnicos, legais, ambientais e sociais, como o exemplo do condomínio Barão de Mauá, Ródia da Baixada Santista, Shell Recanto dos Pássaros, Shell Vila Carioca, Mansões Santo Antônio Campinas, entre tantos outros. Sandro, é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, boa noite, bom dia para os nossos ouvintes de mais um episódio do podcast da Rede Nicole Latin America. O nosso convidado de hoje é o Sandro Souto. Sandro, aproveito para te agradecer a sua disponibilidade de compartilhar aí o seu conhecimento com os nossos ouvintes e com a nossa equipe também. A gente sempre aprende muito com os nossos convidados. Então, muito obrigada pela sua participação. Sandro, para que a gente possa aí conhecer um pouco aí da sua trajetória e os nossos ouvintes também conhecerem um pouco de todo o seu envolvimento no desenvolvimento aqui da questão de gerenciamento de áreas contaminadas no Brasil, eu queria que você começasse contando um pouco aí da sua trajetória para a gente, por favor. Legal. Primeiramente, agradecer a vocês aí, a equipe Ecos, a Nicole, pelo convite e parabenizar vocês aí por essa iniciativa de chamar profissionais aí de diferentes áreas, né, para um bate-papo e conhecer um pouquinho mais, trocar experiências. Isso está muito legal. Acho que é uma iniciativa que a gente tem que se aprofundar e cada vez ter mais, porque a nossa área, e qualquer área, né, na verdade, sempre requer e precisa dessa troca de experiências. Falando um pouco sobre a minha trajetória, eu sou engenheiro químico de formação, me formei em 1994 e logo na sequência eu fui agraciado com uma bolsa de estudos para a Alemanha, onde eu passei lá praticamente 2 anos, fazendo uma pós-graduação na área de gestão de resíduos e áreas contaminadas, o que foi ali o start, então, da minha início aí nessa área de GAC, né? Lá da Alemanha já eu fiz alguns contatos aqui com o pessoal no Brasil e consegui o pessoal da Geoclock, né? Eu passei pela Geoclock, primeira empresa que eu trabalhei. Mandei meu currículo e fiz a entrevista aqui direto com o nosso saudoso aí, Ernesto Moeri, ainda na época. Fiz a entrevista em alemão, que foi bem interessante. E aí eu trabalhei lá na Geoclock praticamente 8 anos. Saí de lá em 2002. A Geoclock foi uma grande experiência para mim e para vários outros profissionais aí que estão aí na área ainda, né? Muitos viraram dono de empresas, outros trabalham como diretor em algumas empresas, enfim. Era um momento onde o GAC estava iniciando aí, né, no Brasil. A Geoclock foi uma das pioneiras aí nessa área de GAC, né? Eles começaram lá já ainda nos anos 80, né, com alguns projetos ali na Baixada Santista, e é onde eu vim trabalhar também depois, né? Depois disso, saindo da Geoclock, tem vários casos aí que a gente vai contar, porque foi muito interessante, nossa, já estava todo mundo começando, então era uma turma... Eu tive sorte, né, de pegar colegas que estavam muito empenhados ali em conhecer, em desenvolver a área, uma área totalmente nova, né? Então, tinha profissionais de tudo que é tipo, né? Geólogos, biólogos, engenheiros, enfim, tudo que era advogado, seja tudo que era tipo de profissional iniciando na área e todo mundo com muita vontade, né? Era um momento de criação, na verdade, do mercado ali, né? Depois eu saí da Geoclock, fui para trabalhar para uma empresa alemã,
Fiquei nessa empresa como sócio minoritário até 2010, quando então saí e formei com outros 4 pessoas a Finkler Ambiental, onde eu estou até hoje, né? Então, eu tenho já uma trajetória razoável aí, batendo cabeça, aprendendo e trabalhando aí nessa área de GAC. Ainda na faculdade, né? Falando um pouquinho da formação de engenharia química, o nosso curso, na época, na grade curricular, ela é muito voltada para a indústria de petróleo, transformação, né? E lá na época, quando a gente estava ainda desempenhando lá as cadeiras lá na faculdade, eu fiz uma matéria, só tinha uma matéria de meio ambiente. E era uma professora super interessante, super empolgada com a área, e foi onde eu tive um clique ali, digamos ali, que eu me interessei bastante para a área. E depois eu fui trabalhar como estagiário numa área de reaproveitamento, né, de resíduos da área do setor de curtume, lá da região do Vale dos Sinos. Tinha uma indústria lá toda voltada para curtume, já não está mais tão em alta, mas na época era um setor que estava bastante desenvolvido, né, antes dos chineses entrarem com um monte de coisa, de produtos, né, no setor de calçados. E depois disso, desse estágio, eu fui fazer um estágio na FEPAM, que era na área de tratamento de resíduos e reaproveitamento de resíduos na área de indústrias também. Enfim, ou seja, eu venho uma trajetória na área ambiental já há muito tempo e sou um apaixonado por essa área. Espero Muito trabalhar legal. muitos anos ainda. Assim esperamos. Não, excelente, Sandro. E aí, puxando um pouquinho para a sustentabilidade, queria que você nos contasse aí ao longo da sua trajetória, quando que foi esse clique aí, essa questão de começar a envolver a sustentabilidade nos projetos que você tem participado. Eu acho que sustentabilidade, eu posso dizer que sempre teve um pouco no meu DNA, assim, desde quando comecei a trabalhar na Geopro como engenheiro de processos, né? Então, eu pegava todos aqueles dados que eram levantados de investigação, diagnósticos, ensaios piloto, enfim, e dali a gente partia para o nosso desenvolvimento, né, de soluções de remediação. Isso sempre foi uma coisa que me atraiu, né, e sempre tive essa preocupação, né, nessa questão da sustentabilidade. Eu lembro que, só para dar alguns exemplos, tem alguns exemplos aqui, né, mas a questão de consumo de energia, a gente fazia várias engenharias de processo de maneira a diminuir o consumo energético, isso era uma coisa bastante significativa, a gente já trabalha bastante nisso na área. Na área de tratamento de vapores, aí, que é uma coisa bastante ainda usada, né? A gente trouxe para o Brasil, ali em final dos anos 90, mais ou menos, início dos anos 2000, a gente trouxe o primeiro equipamento de oxidação catalítica, né, para compostos combustíveis e clorados. Então, assim, com vias, né, de, obviamente, onde está a sustentabilidade disso é você não usar o carvão ativado, né? Então, era um processo totalmente limpo, que você pegava aquela massa de combustíveis e clorados e mandava para um leito catalítico. Ele ativava com energia térmica e você mandava para esse leito catalítico e ele fazia essa destruição. E aí você tinha pós-tratamento de queima, né? Era uma queima sem chama dos gases e você mandava, então, isso para um lavador de gases, que daí abatia o ácido clorídrico, enfim, saía só o CO2 lá para a atmosfera. Então, assim, sempre teve muito presente essa questão da sustentabilidade enquanto processo, e agora mais recente, né, na área de diagnóstico, ou seja, a sustentabilidade ela permeia todas as áreas. A gente fala muito da parte de remediação, né, a parte sustentável, mas eu acho que a parte de diagnóstico hoje é um grande desafio, né, quando você pensa em sustentabilidade. Bom, Sandro, também aproveitando que você falou um pouco dos seus projetos que você já atuou, né? A gente queria saber como que são monitorados, ou até como eram monitorados, né, os indicadores de sustentabilidade de projetos dentro do gerenciamento de áreas contaminadas. Se você tem algum exemplo que você possa trazer para a gente, atual ou antigo. Eu comecei a introduzir essa questão da preocupação com sustentabilidade do diagnóstico. Eu acho que uma grande preocupação, e pelo menos aqui a gente na empresa tem voltado muitos olhares, investido em inovação e tecnologia, buscando aí melhorar esses indicadores
no sentido de que você precisa hoje, a gente tem aí muita tecnologia já hoje disponível, né? E trazendo os resultados práticos e reais, né? Mostrando que para você ter um bom resultado de uma plano de intervenção, uma remediação, ou quer seja uma medida de intervenção, de institucional ou de engenharia, se você não tiver um modelo conceitual bastante robusto, bem fechado, ou seja, você não tiver uma caracterização onde você realmente determine onde está a massa da contaminação retida em solo, armazenada em solo, fica difícil, na verdade, de você trabalhar com esses indicadores. Então, eles ficam meio vagos, né? Então, eu diria para você que hoje um excelente indicador é você efetivamente determinar essa massa de contaminantes que tem no solo para você fazer um bom plano de intervenção. Claro que são indicadores que parecem não tão diretos, né? Mas a nossa prática aqui tem nos mostrado bastante isso, né? Nós já performamos aí, falando em tecnologia, a gente já adquiriu a tecnologia de alta resolução da Geopromo em 2015 e a gente performou aí mais de 15 mil metros já de alta resolução, mais de 100 áreas fontes, mais ou menos, que a gente mapeou. E o que você percebe, na verdade, você tem um padrão, né? Você fazendo o balanço de massa depois de uma alta resolução, você percebe que você encontra um padrão. E o padrão aponta para que mais de 95% da massa do contaminante está retida em solo. Ou seja, para que você consiga efetivamente ter uma solução de remoção de massa, eliminação, redução, né? Ou seja, você consiga efetivamente atender a legislação, o decreto estadual, a ADD, enfim, a legislação do CONAMA. Se você não conseguir fazer essa determinação, ou seja, ter esse indicativo, né, você não consegue falar muito em sustentabilidade. Porque, imagine, eu tenho experiência de saber ainda que existe estação de tratamento de água subterrânea que está há 20 anos ligada. Então, é muito difícil você conseguir mensurar indicativos de sustentabilidade sem você efetivamente ter aquilo muito bem mapeado, muito bem dimensionado, muito bem equacionado enquanto qual o seu problema real. Porque você não consegue falar em sustentabilidade sem saber efetivamente o seu problema real. Então, é difícil de você falar em indicadores. Eu diria que um dos indicadores é efetivamente você mapear seu problema real, né? E aí você tem uma solução efetiva, mais assertiva para o seu problema. Então, hoje se fala bastante aí, o mercado foi muito na linha do vapor. Hoje, se o vapor não tem risco, praticamente você não tem risco, mas ainda existe uma componente aí nessa história, que é uma massa de contaminante que muitas vezes ela fica presa, armazenada no solo, e aí você se vale de uma medida de restrição de uso para conseguir equacionar o seu plano de intervenção, né? Então, aí pensando em indicativos, né, de sustentabilidade, eu diria que agora, aí, com toda essa questão que veio à tona pós-pandemia, já podemos dizer quase praticamente isso, né? A variável tempo é uma variável extremamente importante nesse processo, porque se você não equacionar seu problema de massa, você não equaciona seu problema de tempo. Você permitir que uma massa fique lá por desconhecimento, por não encontrar, ou encontrar e você não conseguir não dar uma solução de redução e eliminação para ela, a variável tempo ela fica aberta. E hoje o tempo é uma variável extremamente importante no processo de sustentabilidade. Você não pode hoje falar de sustentabilidade sem falar em tempo. A COP26 está aí, né, nos apontando para essa direção, ou seja, está todo mundo fazendo planejamentos de redução de temperatura e etc., ou net zero, enfim, ou seja, redução das massas de carbono, né? Se fala em 2030 para a questão da temperatura, 2050 para você praticamente equacionar essa questão do carbono. Então, como que você olha para isso quando você pensa em GAC, né? Como que a variável tempo entra no GAC? Hoje a gente considera que você vai ainda depurar uma massa que você não conseguiu, faz aí modelos de fluxo de transporte, né, para você projetar tempos, para ver quanto tempo aquela massa vai ser depurada lá. Mas a gente está conseguindo encontrar efetivamente essa massa? Toda a massa que está lá ela entra nesse cálculo? Ela está entrando nesse cálculo? Então, voltando à sua pergunta aqui, como é que a gente acompanha ali, né, essa questão de medições, né, de parâmetros, né, para saber em que estado a gente estaria aí da sustentabilidade de um determinado projeto, de um determinado processo.
eu diria que a variável tempo versus massa é uma componente extremamente importante hoje no processo, porque tecnologia a gente tem aí para remediação inúmeras, né? O Brasil já experimentou várias, desde uma termal, biológico, oxidação, enfim, tem muita coisa já aqui no Brasil. O Brasil experimentou, o Brasil até está muito mais evoluído que alguns países, até lá na Europa. A gente tem o privilégio de fazer alguns projetos junto lá com o pessoal de Portugal, na Itália, e você vê que o pessoal também tem batido cabeça, né? E você vê que antigamente, 10 anos era um tempo razoável aí que a gente estava em atraso. Hoje a gente está praticamente junto com o pessoal lá fora, né? Então, hoje você tem tecnologia disponível, tanto para a parte da investigação, como para a parte da remediação, praticamente que está se usando lá fora. Então, onde que a equação não fecha? Eu diria que essa equação não está fechando nessa questão do tempo. Essa massa, né, ela vai ser efetivamente depurada pelo solo? Em quanto tempo? Toda a massa está sendo considerada nesse cálculo de depuração? Aí você pode dar o nome de atenuação natural, monitorada, enfim, outras siglas aí que estão associadas a essa questão da degradação, né, do contaminante. Mas essa questão do tempo é uma questão que urge, né? Sim, faz bastante sentido, Sandra, essa questão da gente pensar aí nos pilares, né, da sustentabilidade, o ambiental, o econômico e o social relacionados ao tempo, né? Porque se a gente pensa aí num longo período de tempo, a gente não está preservando o meio ambiente, a gente não está impactando positivamente a comunidade ao redor e principalmente a questão econômica é dinheiro que está indo, né? Recurso que está sendo gasto quando não há um planejamento aí de um projeto e o projeto acaba não sendo sustentável. Perfeito, Joyce. O nosso modelo hoje, e eu considero o nosso modelo um bom modelo, né? Jurídico, legal e técnico. O decreto estadual nosso aqui do Estado de São Paulo, 59263, a DD 38, eles vêm muito nessa linha, né? Se você olhar lá a definição de avaliação de risco, são lá a parte de definições do decreto, a avaliação de risco diz o seguinte: é o processo pelo qual são identificados, avaliados e quantificados os riscos à saúde humana, ao meio ambiente e a outros bens a proteger. Ou seja, você tem um arcabouço legal bem consolidado. A questão é como que a gente está, na verdade, se valendo aí da tecnologia e, obviamente, o atendimento nessas questões aí. E, obviamente, isso desemboca na questão de sustentabilidade, né? Como você bem colocou, o aspecto social e ambiental disso. Como é que isso está inserido, né? Se você pegar disponibilizar um aquífero hoje em plena crise hídrica e crise climática, né, que vai agravar ainda mais a crise hídrica não é de hoje, e você disponibilizar um aquífero porque ele está contaminado e você não tem uma equação tempo não entrar nisso, nós vamos ter um problema ali na frente, né? Já estamos tendo, né? Boa parte aí do aquífero aí da região da metropolitana de São Paulo já está indisponível. E isso traz, obviamente, aspectos sociais, né? Porque o consumo não é permitido, né? O decreto ele exige que você faça lá o polígono de restrição e não permita que use aquela água, porque ela está contaminada, ou seja, ela ultrapassou a potabilidade, ela, consequentemente, ela não pode estar disponível para uso, não necessariamente para consumo humano, tá? Para uso. A gente confunde, às vezes, a potabilidade, acha que descarta da variável lá do risco, né? Porque não tem ninguém ingerindo, logo a via não se completa. Não, mas não é só isso, né? É questão de padrão de qualidade. A potabilidade como padrão de qualidade, ou seja, se você ultrapassou os limites do padrão de qualidade, de potabilidade, aquele aquífero tem que se tornar indisponível. É o que está lendo na lei. E aí você vem para o aspecto da sustentabilidade. Mas isso é sustentável? Por quanto tempo isso vai ficar lá, né? Qual o impacto efetivo no meio ambiente, né? E aí entra também, Jorge, mais uma componente adicionando o que você falou, né? Essa questão intergeracional, né? Que está se falando muito. Você vê a COP26, né? E toda a turminha lá que foi lá representar a sociedade civil num grande passeata que o pessoal estava fazendo lá, é essa preocupação, né? Essa questão do intergeracional, ou seja, nós vamos manter essa situação até quando, né? Por quantas gerações, né? Se você olhar essa questão temporal, né? Se você olhar a legislação, o decreto, ele, na verdade, não estipula prazo, né? Mas a DD fala lá em prazo de
até 5 anos é um prazo médio, e um longo prazo, né? Estou falando da restrição de uso, né, de água, é a mais de 5 anos. Aquele documento de IPT fala em 30 anos. Então, essa variável tempo, ela está intimamente ligada hoje, a questão de solução, né, enquanto gerenciamento de áreas contaminadas, ela está intimamente ligada à sustentabilidade, ou seja, qual a resiliência daquilo, né? Ou seja, quão sustentável isso é efetivamente. Bom, pessoal, apenas fazendo um complemento aqui da fala do Sandro, só para a gente passar um pouco para as pessoas o significado de COP, né? A gente acha interessante trazer um pouquinho dessa parte contextual do que é a COP, dos resultados, quais foram os objetivos, para a gente também dar andamento aqui na nossa conversa. Bom, bem rapidamente, a COP ela é a abreviatura do nome Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. É um evento que acontece todos os anos, mas como todo mundo sabe, né, por conta da Covid, ele foi adiado e foi realizado só esse ano, né, que nada mais é do que a junção de vários líderes mundiais discutindo os temas das questões climáticas. Os principais objetivos desse ano foi tentar manter aquela meta de 1,5 graus viva, né, que é tentar não ultrapassar essa meta de 1,5 de aquecimento da Terra, colocar uma data limite, principalmente para países que utilizam carvão, né, acabar com o uso de carvão. E os principais aí, como em vários anos, foram os Estados Unidos e a China, que são uns dos maiores produtores e os maiores países que emitem esses gases. Tentar fornecer 100 bilhões de dólares de financiamento climático anual para países em desenvolvimento, para conseguir ajudar esses países a reduzir as emissões de combustíveis fósseis e poderem se adaptar aos impactos da crise climática. Acabar com o desmatamento até o final da década e reduzir as emissões de metano, que é um gás muito potente e que, acelera a questão do aquecimento. Agora, falando bem rapidamente de alguns resultados aqui que me veio à mente. Bom, um dos principais foi, acho que muitas pessoas estavam esperando talvez uma coisa mais avassaladora em relação aos combustíveis fósseis e subsídios. Alguns ambientalistas disseram que foi um grande avanço, que foi acordado dentro da COP, que ao invés dos países, dos grandes poluidores, os grandes países que usam os combustíveis fósseis como fonte de energia e tudo mais, ao invés deles se comprometerem em eliminar, eles vão acelerar a diminuição de uso dessas fontes de energia. Então, assim, a gente sabe que talvez a melhor coisa fosse acelerar o mais rápido possível, né? E de maneira mais agressiva possível, mas pelo menos conseguimos um acordo de pelo menos aos poucos ir retirando essas emissões. Em relação àquele apoio financeiro que muitos falaram de financiamento de países pobres e de países em desenvolvimento que são afetados pelas mudanças climáticas, isso não teve um grande avanço dentro da COP. O fundo também que é para perdas e danos, que também são para países mais vulneráveis, para que se ocorrer algum efeito, né, ambiental, assim, digamos, como furacões, inundações, que são efeitos que a gente sabe que são cada vez mais comuns quando a gente tem essa mudança climática. E isso também não foi muito para frente, mas os Estados Unidos, se eu não me engano, foi um país que mais contribuiu financeiramente dentro da COP. Eles criaram um novo fundo para interromper o desmatamento ilegal até 2030. Então, eles estão financiando, é o maior financiador, né, dentro dessa meta de diminuir o desmatamento ilegal. Então, esses foram alguns pontos, né, são vários, a COP durou muitos dias, então são muitos temas, muitas coisas que aconteceram lá dentro. Mas a gente só queria trazer um pouquinho para vocês, aqui no podcast, já que a gente trata tanto de temas ambientais, falar um pouquinho do que é, quais foram os principais pontos, os principais resultados. E agora a gente dá continuidade na fala do Sandro. Sandro, então, aí você falou já, né, da COP e dessas questões de sustentabilidade, mas como você tem visto, né, essa relação de soluções mais sustentáveis no mercado? Porque a gente viu a preocupação, mas e a aceitação? E se você acha que daqui para frente vai aumentar ainda mais, ou como é que vai ser no futuro? Muito legal a pergunta também. Eu acho que essa questão da aceitação da sustentabilidade, a sustentabilidade ela é uma palavra que trouxe muito greenwashing, né? Infelizmente, né? Então, todo mundo usou muito aí nos seus departamentos de marketing, sustentabilidade, mas até que ponto, né? E se discute muito isso, tem muitos analistas, né, apontando com estudos, né, mostrando que existiu muito greenwashing nessa história aí de sustentabilidade.
E aí, até assisti a Sônia aí, vocês entrevistando a Sônia, que estava muito excelente entrevista, né, que vocês fizeram com ela, bate-papo, ela falando, obviamente, aí da sigla da moda agora, né, que é o ESG. Por que da moda, na verdade? Essa sigla já tem mais de 10 anos, né? Por que ela começou a ser falada, discutida, etc., né? Nós tivemos um problema de pandemia terrível, né, que afetou aí o mundo todo de uma maneira muito rápida, né? Trouxe um dano aqui psicológico e de supressão de vida aqui no Brasil terrível, né? Então, a pandemia, eu acho que ela trouxe um olhar, né, e uma preocupação, né, da humanidade como um todo diferenciada em relação à questão de sustentabilidade. Aí entra a sigla ESG, porque é uma sigla, digamos que ela permite, na verdade, que o mundo corporativo, os governos consigam equacionar isso, organizar isso de melhor maneira, né? Falando de governabilidade, de social e ambiental, em vistas a umas ações sustentáveis, né? Então, a gente percebe que esse assunto, ele tomou conta de tudo, de todo mundo, né? E aí você percebe também, ao mesmo tempo, o mercado financeiro, né? As instituições financeiras, as agências de risco, os bancos centrais mundiais, o Banco Central Brasileiro, agora recentemente, aqui tem questão de menos de um mês, lançou uma norma onde todas as instituições financeiras vão ter que apontar, né, nos seus relatórios a avaliação ambiental e a avaliação de riscos ambientais e riscos sociais, ou seja, existe uma crescente preocupação, inclusive, do mercado financeiro com relação à sustentabilidade. Via também, né, não só a sociedade civil, as discussões, né, mas via também o mercado financeiro, porque isso está atrelado a risco, né? Imagina, você tem um problema ambiental ou social, fruto da sua atividade empresarial, e qual é o impacto disso? Qual é o risco disso? Então, os bancos e as agências de riscos, as seguradoras, né, estão muito preocupadas com isso hoje. Então, eles querem saber quão resiliente é o seu negócio, ou seja, quão sustentável ele é no aspecto social e ambiental e de governança. Então, isso está sendo cada vez mais incorporado às discussões, e aí eu vejo que as mudanças vão ocorrer também pelo aspecto financeiro, não só no aspecto técnico, né, que a gente fala no GAC, né, que a gente fica muito atrelado à questão técnica, né, porque somos técnicos, obviamente, então a gente está muito atrelado à questão técnica, mas eu acho que é um movimento que está cercando por todos os lados, cerca de maneira positiva, eu falo, né? É um cerco de maneira positiva para uma mudança, para uma sustentabilidade real, né? E não mais greenwashing, né? Como tem muito ainda no mercado. Então, eu acho que essas alterações vão acontecer, né? Você vai revitalizar uma área, certo? Para reutilização, vamos pensar assim, no mercado de revitalização. As perguntas que vão ser feitas é o seguinte: quão resiliente é aquela revitalização, né? Quanto tempo aquilo vai ficar lá? Qual o risco daquele social e ambiental daquela revitalização? Qual a massa que está lá, ou se você não encontrou a massa de contaminante que está lá? Qual o impacto daquilo ali nos recursos hídricos, nos corpos d'água? Né? Então, acho que esse cerco positivo, né, vai fazer, obviamente, tem feito a gente ver essas movimentações, não ainda direta, que é difícil a gente medir isso diretamente, né? Também veio um podcast de vocês lá, um dos primeiros lá, falando que ela fez o levantamento, né, das áreas reabilitadas aqui em São Paulo, e a dificuldade que é de você tratar os dados e ver efetivamente o que está acontecendo. É difícil você ver isso imediatamente, mas você vê um movimento por trás que vai levar isso. Ou seja, você vai ter que efetivamente usar de inovação e tecnologia, hoje já, né, para você chegar em soluções mais assertivas, você encontrar realmente o problema, ter um modelo robusto, onde você vai trazer soluções, e aí usar soluções também sustentáveis de remediação para a solução do problema. Então, eu não sei se eu compliquei mais a pergunta, né? ou se eu respondi ela aí. Não, excelente, Sandro. Acho que foram bem interessantes as reflexões que foram feitas aqui diante das nossas questões. E é sempre importante a gente ter aí essa reflexão, principalmente que
projetos sustentáveis, a gente tenta indicar para os nossos ouvintes que não seja só a bandeira, né? E que realmente haja projetos que estão sendo monitorados, os indicadores que estão sendo acompanhados, que tem aí um ganho econômico, social e ambiental. Que, afinal de contas, é isso que a gente leva aqui como mensagem, né, para os nossos ouvintes aí, como um projeto aí sustentável. Então, foi bem interessante as suas reflexões. Com certeza, os nossos ouvintes vão aprender bastante aí com as suas reflexões. E eu aproveito para te agradecer, Sandro, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, e principalmente por compartilhar aí um pouco do seu conhecimento com os nossos ouvintes. Obrigado, Joyce, Natália, Luciana. Eu que agradeço aí a oportunidade, o convite para falar de um tema tão importante aí para nossas vidas, para os negócios. É um tema que me empolga muito, eu ficaria aqui horas falando sobre isso, mas obviamente a gente tem que ser direto aí ao ponto, né? Mas fica aí meu agradecimento e à disposição, caso vocês queiram conversar aí novamente sobre outros temas. Estou à disposição. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa de vocês.